O vídeo de hoje é para atender um pedido de um inscrito aqui do canal chamado Matias 2025 RMS. Ele quer algumas dicas de como fazer vidro no Octane Render. Então eu preparei um material muito top aqui para vocês pegar a dica e caprichar na hora de fazer um vidro no Octane Render aí no Cinema 4D. Sem mais delongas, se inscreve no canal. E eu quero anunciar nesse vídeo também a super novidade agora do canal, que eu me tornei um parceiro do YouTube. E agora tem um botão aqui de seja membro, caso você queira apoiar o canal. Tem muito conteúdo top, é só clicar aqui e ficar por dentro. Se inscreve no canal, deixa um like, confere o link na descrição e roda a vinheta. Então, com a minha taça aqui já no nosso projeto, o que eu vou fazer? Eu vou criar um material aqui de Octane Specular e vou jogar nele, pra vocês já verem que automaticamente o Octane já vai te dar um vidro da vida real aí, né? Você pode ver, por exemplo, também que na modelagem a gente conseguiu ressaltar essa parte que é igual na vida real também a taça tem, né? Que é aquela profundidade do vidro ali, né? Aqui embaixo também, ó, você pode ver que através daquele tipo de modelagem que a gente fez, a gente consegue ressaltar perfeitamente aqui uma taça. Mas vamos lá, a gente tem muita coisa que dá para utilizar aqui, parâmetros em relação ao esse tipo de material que a gente pode mexer. Um exemplo prático mesmo, o primeiro deles que a gente vai falar é o roughness. O roughness nada mais é do que a rugosidade do material, tá? Por exemplo, se eu adicionar muito roughness, vai ver que ele vai ter uma texturazinha como se fosse um ruído, sabe? Você já deve ter pego algum vidro e passou a unha nele, aquele vidro mais fosco, é esse aqui, é o responsável por ele, é o roughness, tá? No mapa de roughness, vamos utilizar alguns assets browse aqui do Cinema 4D mesmo, usar uma imperfeição de roughness. Então, abrindo o Node Editor, eu vou pegar esse mapa aqui e vou jogar ele aqui em roughness. Você vai ver que automaticamente ele já vai me dar aqui umas imperfeições, né, do vidro. Isso aqui é muito legal, cara, porque você consegue mostrar detalhes. Então, com a textura, você não consegue fazer isso aqui na modelagem, sabe? Mas com a textura, você vai e ressalta algumas coisas do copo aqui, do tipo de vidro que você quer utilizar, como aqui a gente está fazendo da taça, né? Então aqui vai ser mais ou menos uma taça mais um pouco velha, mais desgastada. Então, dependendo do tipo de coisa que você quer fazer, isso aqui é perfeito, né? Então, vamos deixar ele sem o roughness mesmo aqui. Vou tirar, vou deletar esse roughness e vamos trabalhar em cima dos outros aqui, ó. Reflection, o próprio nome já diz, é o quanto de reflexão esse objeto vai ter. Lembrando que a gente está aqui em Path Tracing, tá? No Direct Light vai ser um pouco diferente isso aqui. Mas eu sempre trabalho em Path Tracing porque é o que mais imita a vida real, lembrando disso. Muito interessante também aqui, ó, é o Normal, cara. Você pode vir aqui também pesquisar alguns mapas, o Pokeglass, que é vidro. Vou caçar uns mapas de Normal do vidro, por exemplo, aquelas texturazinhas que você acha nos copos, ó, tem esse aqui que é aquelas mais de bolinha. Então, com o mapa normal a gente consegue ter até isso aqui, ó, aquelas bolinhas, aquela água que fica ali, sabe, aquele restício. Tem também esse mapa normal aqui que é bem legal, que é daquelas texturas de copo, dá pra gente utilizar também. Então, vamos lá. Vou trazer esse primeiro aqui pra vocês verem com o poder desse mapa normal aqui nos vidros. Então, ó, só de eu jogar aqui, ele já apareceu para mim aqui, ó, a quantidade já fica parecendo que é aquela taça que tem uma textura, sabe, uma textura específica. Você pode vir aqui no Transform também e mexer no tamanho que você quer disso, quantidade. Ó, aqui no caso eu vou colocar ele bem pequenininho, né? Tá muita coisa. Se eu quiser colocar ele maior também, tá vendo? Eu consigo com isso colocar um vidro molhado, fazer um shot aí bem legal, né? No caso seria mais legal em um vidro de um carro, por exemplo, do que a gente fazer isso aqui com um copo, porque é por causa da modelagem aqui embaixo. Mas, por exemplo, dá pra gente utilizar esse mapa aqui também, ó, que é o mapa de textura de copo, tá vendo? Ele vai dar você pode tirar também que é 0.5, né, do power dele, para não ficar tão exagerado. Olha, então passando ele na luz, você consegue ver, ó, uma textura a mais aqui no nosso vidro através do mapa normal. Então é um mapa também muito interessante a gente utilizar aqui. Vamos passar um pouco aqui no index. O index, ó, o 1.5 geralmente é o mais perto da realidade. O 0 vai ser tipo quase nada, né? Quase um vulto ali. Aí você consegue, por exemplo, se fosse de plástico, já ia pegar um pouco menos de index. Então você consegue até fazer um plástico aqui também. E ele no máximo também fica até meio sem sentido, porque ele vai pegar um pouco ali da modelagem e vai entender bem errado. Porque na aba de como a gente consegue fazer algumas coisas com sombras, tá? Para isso eu vou criar aqui uma superfície por qual a taça vai estar aqui em cima. A primeira delas é o Fake Shadows. O Fake Shadows, tá vendo que ele tem uma sombra certinho? O Fake Shadows ele vai dar uma falsificada na sombra. Ele vai deixar ela bem mais
mas dependendo da sua cena, fica interessante, tá? Utilizar isso aqui. Né? Por exemplo, onde uma cena está mais iluminada e esse vidro não vai refletir tanto, não vai ter aquela sombra, você consegue selecionar através daqui. E também tem o Thin Wall, que vai tirar um pouco da refração, do brilho dele, e vai ficar um aspecto meio diferente. Tem tipo de vidro que é assim, né? Então, dependendo do que você for fazer, você consegue só clicando aqui mexer também. O próximo tipo de vidro é o vidro do carro, tá? Então, e tem muita coisa que a gente... E tem um também que o pessoal erra muito, que é o da lanterna aqui na frente, que o pessoal adiciona esse espéculo aqui e coloca como se fosse um vidro. Mas nos carros novos aqui não é mais vidro, né? Isso aqui é um plástico e eu vou ensinar também aqui como bônus para vocês. E aqui é o seguinte, ó, tem duas formas de fazer. Se você quiser fazer um insufilme, por exemplo, que o pessoal utiliza bastante, você pode criar um material gloss mesmo, sem ser o espécula. Você vai jogar aqui no vidro, vai trazer ele mais pro preto, né? A quantidade de preto que você quiser no seu insufilme e vai mexer aqui no index e no opacity. Então no index eu vou tirar um pouco dele. Aqui, ó, vou deixar ele mais ou menos em 1. E vou vir aqui em opacidade e vou diminuir também, ó. Então eu consigo ter, lógico aqui no caso. Então a gente consegue ter aqui o insufilme já, tá vendo? Ó, ele um pouco mais puxado pro tipo de insufilme. Aí você pode ir dosando aqui no opacity e também no index, né? Você pode ir mexendo aqui, ó. Mais ou menos aqui em 1.3, 1.5 mesmo. Então você consegue fazer um vidro de insufilme aí. E sempre dosando aqui a refração aqui no index. Nada impede a gente também utilizar o specular, só que você pode ver que o specular já dá um aspecto meio feio, né? Só você jogar ele aqui, ele vai ficar parecendo um insufilme, algo escuro demais. Só que você não consegue ver atrás, lá você não consegue ver o fundo ali, né? Então se você for só mexer no index, você vai deixar o carro, se bem que também a gente está sem textura aqui. Mas seria interessante, ó, você já vinha baixar um pouco o index e também vir no opacity e dar uma baixada aqui, ó. Aí você consegue já ter aí, ó, um vidro bem mais legal aqui no seu vidro. Você consegue fazer a textura de vidro bem mais legal. Você pode utilizar aquelas mesmas táticas de imperfeições também aqui que fica bem show. E a questão também do farol é bem semelhante àquela questão do insufilme. Só que a gente vai criar um gloss, a gente vai jogar ele aqui no nosso farol, né? E a gente vai utilizar a mesma tática, que é abaixar o opacity, né? E o index também, que é a gente vai estar criando aqui um plástico e não um vidro, né? E isso agora sim a gente consegue ter a refração correta do... E assim, quando tiver tudo texturizado, você vai ver que vai ficar igualzinho um vidro, um farol de carro real mesmo. Porque se eu simplesmente jogar um specular aqui, ó, ele vai ficar escuro, né? E mesmo mexendo aqui na opacidade e tudo mais, ele ainda vai ter um pouco de refração de vidro, né? Então, como lá é um plástico, a melhor forma de fazer é usando o gloss assim, com menos opacidade e colocando também aqueles mapas de imperfeições que eu passei no início. Curtiu esse tipo de conteúdo? De falar que isso aqui não é nenhuma fração da quantidade de conteúdo que tem lá na comunidade C4D Pro. Não perde tempo, cara. Já entra aí, primeiro link na descrição, já corre lá e já garante sua vaga para você dominar o mercado do vídeo 3D.